Olá, amigos ouvintes, parceiros de caminhada, de estudo, turma lá do YouTube, do canal Wanda Barros, Cirurgia Moral, pessoal do WhatsApp, do grupo Reflexões para um Dia Feliz. Estamos chegando ao 48ª leitura a nossa obra Cirurgia Moral, e eu já estou com saudade do nosso querido João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin. Desculpe. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo de número 48. Aceita o inevitável. Vamos ver o que Lancelin tem para falar para a gente. O que ele chama de inevitável. Hoje é bem pequenininha a nossa leitura. As duas últimas, 48, 49 e 50, a 49 é maiorzinha, mas a 48 é bem pequenininha. Mas com certeza rica de informações, de orientações, né, como sempre, como todo livro foi, fantástico, muitos ensinamentos, né, muitos puxões de orelha, muitos acariciamentos do nosso coração. Esse livro foi rico. Foi não, ele é rico em tudo, né? Então vamos ver como é que vai ser a nossa leitura de hoje. A garganta está ruim. Aceita o inevitável. A humildade é uma força que deve estar sempre presente em nossos caminhos. Começou bem, né? Falando sobre esse sentimento, humildade que a gente ainda não tem. Olha, é um sentimento complicado, porque o orgulho grita, né? E quem tem orgulho não tem humildade. Começou bem. E aí ele continua. Ela estabiliza as nossas condições emocionais, abrindo para nós perspectivas novas dentro daquilo que antes não aceitávamos. Os humildes terão o reino dos céus, não é assim? Então, vamos atentar bastante para essa leitura de hoje, que ela começa com a palavra humildade, com o sentimento humildade. Continuando. Ela nos abre as portas do entendimento para aceitar o inevitável, que é o melhor para a nossa vida. Se recuamos diante dele, é por não conhecermos seus efeitos na manutenção do nosso espírito. A reencarnação é um desses exemplos, chegando ao ponto de os próprios conhecedores da lei a detestarem, porque não querem portar novos corpos dentro da sequência imposta pela limpeza kármica. Nós temos milhares de irmãos desencarnados que estão na fila para reencarnar, querendo reencarnar, porque já entenderam que o reencarne é o único caminho que nós temos para nos redimirmos das nossas faltas. Mas também temos milhares de desencarnados que não querem nem ver falar em reencarne. Vou nada, vou ficar por aqui. Mas nós espíritas temos consciência que o único caminho que faz com que nós consigamos consertar os nossos equívocos é na reencarnação. No mundo espiritual, nós vamos para as escolas de estudo, nós vamos para as colônias de tratamento, de estudo, para os hospitais de restauração, mas a gente só recebe o certificado de que realmente nós adiantamos a nossa evolução moral quando a gente reencarna. A prova é aqui. É aqui que a gente tira a prova dos 9. Porque lá é muito fácil dizer, já não faço mais isso. Não, já me arrependi, jamais faria isso. Aí
desce, como a gente costuma falar. Aí vem o véu do esquecimento. E como está intrínseco em nosso perispírito, os nossos comportamentos de vidas passadas, a gente termina caindo. Se a gente não vigiar, a gente termina caindo nas mesmas armadilhas. Continuando. Esses sofrerão mais. Ele está falando aqui dos que não querem mais reencarnar. Esses sofrerão mais, porque ela não vai deixar de existir, apesar da resistência alimentada pela ignorância. Porque chega um momento que tem o reencarne compulsório. Tu tem duas opções, ir e ir. Ponto. Não tem jeito. Passa 100 anos lá na erradicação, mas uma hora a gente vem. É lei divina. O reencarne é lei divina. É presente de Deus. A gente precisa voltar. Demore anos, séculos, mas um dia a gente tem que voltar. Não tem jeito. Continuando. Podemos enumerar várias situações inevitáveis no mundo em que horas vives. A dor, o trabalho obrigatório, a educação, a disciplina, o perdão, as inferioridades, as leis do mundo, a chuva, os ventos, as guerras, a fome, a peste, agressões de todos os tipos e a temível velhice e decadência do corpo físico. Olha, eu conheço pessoas que têm pânico da velhice. Eu confesso a vocês que quando eu era mais jovem, vocês vão até sorrir, mas eu vou contar isso para vocês. Quando eu era mais jovem, eu era muito vaidosa. Vaidade não leva a lugar nenhum, né? Eu dizia que quando eu envelhecesse, eu ia procurar morar num local onde ninguém nunca tivesse me visto. Para nunca ninguém olhar para mim e dizer assim, gente, vocês se lembram daquela pessoa bem ali? Vocês lembram dela quando era jovem? Até que ela parecia com gente. Olha a situação que ela está. Vocês acreditam que eu pensava assim? Graças a Deus que eu envelheci. E graças a Deus que eu mudei de pensamento. Continuo no mesmo lugar de quando eu cheguei com 22 anos. Graças a Deus. A velhice, para mim, me deu a oportunidade de refazer caminhos equivocados, me deu a oportunidade de entendimento, me deu a oportunidade de refazer meus pensamentos, minhas atitudes. Graças a Deus. Continuando. Sabendo destas, podes deduzir outras mais que, por enquanto, existem no plano em que vives. O observador inteligente reconhece um Deus único e bom, justo e amoroso para com todos os seus filhos. Tal observador usa da humildade, da obediência e aceita o inevitável. Aquilo que não pode ser mudado. Não tem jeito. Quem não quer envelhecer, morre. Quem quer morrer, ninguém sabe o que vai acontecer depois do desencarne, né? Porque ninguém morre, só morre a matéria. E aí, quando a gente chega lá, nós espíritas, algumas pessoas que frequentam as igrejas, né, católicas, evangélicas, os padres, os bispos, os pastores, vão direto para o céu, você é arrebatado direto para o céu. Aí, quando desencarna, cai lá no umbral, nos lugares terríveis. Porque o umbral é a nossa mente que monta. O cenário do umbral é a nossa mente que monta. De acordo com o que nós vivenciamos, que alimentamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, esse alimento é que faz o ambiente do umbral onde eu vou ficar. E ele, mas o que eu estou fazendo aqui? Era tão bom. Se fosse
fosse, não estaria no umbral, né? As regiões umbralinas são construções nossas, dos nossos movimentos. Nem lá a gente consegue culpar ninguém, não é verdade? Então, voltando aqui rapidamente para dar continuidade. O observador inteligente reconhece um Deus único e bom, justo e amoroso para com todos os seus filhos. Tal observador usa da humildade, da obediência e aceita o inevitável, aquilo que não pode ser mudado. Depois reconhecerá que tudo está de acordo com as leis naturais que os servem a todos. Ninguém tem privilégio de nada, não tem cor de pele, não tem condição financeira, condição cultural, inteligência, nada. Nós somos todos navegadores no mesmo barco, cada um segurando o seu leme. Continuando. Grande parte dos problemas são formados por nossas criações e cabe a nós mesmos resolvê-los, limpando nossos próprios caminhos. Se a Terra está passando por uma fase de provação, é porque tal é necessário para a higiene kármica dos homens. São processos do despertar espiritual das criaturas, e a fase mais dura para a humanidade deve ocorrer nesse fim de século para o princípio do outro. Eita, nós estamos aqui. Se os homens se educarem, isolando suas mãos dos engenhos mortíferos, de guerras fratricidas, a própria natureza cobrará as dívidas feitas pela invigilância das almas em passado mais remoto, com lições dolorosas e justas para os retardatários que não puderem aprender por amor. Gente, já entendemos que essa nossa conversa de hoje é puxão de orelha um atrás do outro, né? É nos dizendo assim, olha, se tu não caminhar pela senda do bem, olha o que te espera. E não tem jeito. Tu não vai culpar ninguém, a culpa é tua por estar fazendo essa caminhada bem de sofrimento, de dor e de ranger de dente. Então, hoje é puxão de orelha mesmo. Continuando. Vamos aceitar o inevitável e tirar dele as lições que possam nos oferecer, pelos meios que a natureza descobriu, serem os melhores para a humanidade. Nada ocorre sem a presença de Deus. Absolutamente nada, gente. Não cai um fio de cabelo no chão que Deus não tenha dado consentimento. Ele é que vê primeiro e analisa as consequências. Tais catástrofes existem dentro de nós, nas proporções do nosso tamanho evolutivo espiritual. Basta analisar as ocorrências. Quando um idoso de uma família entra em decadência, o apego dessa família deseja contrariar as leis de Deus. E muitos blasfemam contra os sofrimentos necessários ao desprendimento da alma. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, sem murmúrio, a dor se faz necessária. Se eu não vou pelo amor, eu vou pela dor. Se eu puder fazer minha caminhada só pelo amor, maravilhoso, né? Mas como é que a gente vai fazer nossa caminhada só pelo amor se nós estamos no mundo de provas e expiações? Ainda não temos esse privilégio. Temos que caminhar, arrastando nossas correntes, nos conscientizando da oportunidade que nós estamos tendo de refazer essa caminhada. Dói aqui, dói acolá, dói mais hoje, menos amanhã, alivia uma alegriazinha pelo caminho, uma saúde, um bem-estar, uma oração, um reencontro, um encontro com amigos. E assim a gente vai fazer nossa caminhada, levantando aqui, caindo ali, lembrando que tudo se faz necessário.
tudo. Os encontros e os reencontros, as dores, as alegrias, as decepções, as angústias, tudo se faz necessário para que a gente possa nos redimir, para que a gente possa aliviar a nossa carga. E aí eu digo assim, que é para nós não voltarmos com a nossa mala tão pesada que as rodinhas se quebram no caminho. Não consegue nem atravessar a ponte, a mala fica afundada. Desse jeito, galera. Continuando, a gente tem que brincar, né? Porque a coisa é séria. Essa leitura de hoje é para nós refletirmos o que nós estamos fazendo com o nosso futuro, com a nosso retorno ao mundo espiritual e com o nosso reencarne, porque hoje nós estamos construindo a casa que nós vamos morar quando retornarmos. Não é a casa física, não, é a casa espiritual. São as alegrias ou as dores que a gente vai voltar para sentir. Vai depender do que nós estamos plantando hoje. Não pensemos nós que eu vou plantar, vou soltar caco de vidro na estrada para o meu irmão que quer cortar o pé. Quem vai cortar o pé sou eu. Que sou eu que vou voltar por esse mesmo caminho. Disso eu não tenho a menor dúvida. Continuando para encerrar a nossa leitura de hoje, que não foi fácil, foi um puxão de orelha mesmo. João Nunes Maia, através do Espírito Lancelin, encerra assim: o inevitável deve ser respeitado, para não ser perturbada a harmonia. É de bom alvitre que desenvolvamos a fé, porque tendo confiança em Deus, tudo passa na vida sob a forma de construção e poderemos sentir o Senhor mais visível, em todos os fatos, com e por amor à sua magnânima lei. Todas as provações são tempestades passageiras. A bonança é eterna, condição do espírito imortal. Olha como é que Lancelin encerra essa informação para a gente, dessa leitura de hoje. Todas as provações são tempestades passageiras. A bonança é eterna, condição do espírito imortal. E assim nós encerramos mais um encontro. Agradecer a companhia de todos, a paciência, principalmente agradecer a espiritualidade amiga por essa oportunidade de estarmos aqui trocando essas informações, disseminando a doutrina consoladora, pedindo que Nossa Senhora tenha piedade de nós, nos ensine a caminhar para o caminho do bem, seguir essa trilha para o caminho do bem, para que possamos retornar à pátria espiritual com condições de olhar na face do Cristo e retornar à matéria na reencarnação com melhores condições. Não esqueçam de dar like, de fazer comentário, de compartilhar. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Que assim seja.